Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu venho hoje compartilhar com vocês um relato de uma cliente. Lá, depois de muitos anos, resolveu expor essa dificuldade e com esse relato eu também não tinha ideia de quão difícil era para ela passar por isso. E fico muito feliz e honrado em saber que hoje em dia ela está liberta e venho compartilhar com vocês um pouco dessa história. Vamos lá. Relato de superação de dependência emocional. Vamos chamá-la de Diana, tá? Olá, meu nome é Diana e durante muitos anos eu vivi presa em um relacionamento que destruiu a minha autoestima, minha alegria e até mesmo minha vontade de viver. Tudo começou com uma linda história de amor. Eu acreditava ter encontrado uma pessoa certa, alguém que estaria ao meu lado para construir uma vida feliz e no início de tudo era perfeito. Mensagens carinhosas, promessas de futuro, demonstração de afeto, atenção e eu me sentia muito especial. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. As críticas vieram, primeiro de forma sutis, depois vieram com ciúmes excessivos, depois vieram cobranças e humilhações sem controle. E sem perceber, eu fui me afastando dos meus amigos, da minha família e até mesmo dos meus sonhos. Eu vivia em função daquela pessoa, somente para ela. Ela estava feliz, eu estava feliz. Se ela estava irritada, eu me culpava. Se ela me ignorava, eu passava a noite chorando, tentando entender o que eu havia feito de errado. Aí nós vemos que a pessoa, ela vira a mendiga emocional, ela se contenta com migalhas. E ela nunca para perceber se realmente aquilo que o outro está sentindo, o manipulador no caso, é a pessoa que está errada. Ela não percebe esse erro, ela sempre se culpa. Seguindo. Com o tempo, as agressões emocionais e físicas se tornaram constantes. E eu era chamada de incapaz, de fraca, de inútil, de feia, e a minha confiança desapareceu completamente. Eu já não me reconhecia mais diante do espelho. E esse é um dos modus operandi da pessoa que cria esse relacionamento extremamente tóxico. Ele apaga o seu brilho para que você dependa 110% dele ou dela. Mesmo sofrendo, eu não consegui ir embora. Dependência emocional. A dependência emocional era tão forte que eu acreditava que jamais encontraria felicidade sem aquela pessoa na minha vida. E eu tinha medo da solidão, medo de recomeçar, medo de viver e medo de não dar certo com outras pessoas. Foi quando eu conheci o terapeuta Mago Lotside. E no início fui desconfiada, quem não? Eu já havia tentado conselhos de amigos, vídeos na internet e outras formas de ajuda, magia, e sempre acabava voltando para o mesmo ciclo de sofrimento. Durante as sessões, eu comecei a enxergar aquilo que eu me recusava a ver. O mago me ajudou a compreender que havia perdido a minha identidade dentro daquele relacionamento. E ele me fez perceber que o amor não é sofrimento, e não é um controle, muito menos humilhação. A cada encontro eu entendia mais sobre as minhas feridas emocionais, meus medos e as razões que me mantinham presa àquela situação. Foi um processo difícil e sim, saber dói, mas é libertador. Houve dias que eu chorei muito, houve momentos em que eu pensei em desistir, vários momentos que eu senti vontade de voltar atrás e continuar vivendo aquela falsa segurança e que a dependência emocional me oferecia. Mas eu continuei.
Pouco a pouco, minha autoestima começou a retornar, voltei a cuidar de mim, voltei a sorrir, voltei a conversar com outras pessoas. Quando ela diz conversar com outras pessoas, é fazer novos ciclos de amizades dentro do serviço, dentro de faculdade, enfim, o que ela fazia, tá? E não que ela estava conversando com outras pessoas para arrumar um novo relacionamento. Deixando bem claro isso aqui. Voltei a conversar com outras pessoas e que eu havia me afastado da minha vida, principalmente familiares, né? Pela primeira vez em muitos anos eu comecei a perceber o meu próprio valor. Até que chegou o dia mais importante da minha vida, o dia que eu decidi dar um basta. Sem discussões, sem brigas e sem medo. Apenas compreendi que eu merecia mais do que aquela prisão emocional. Eu me afastei definitivamente da pessoa que me fazia mal. Os primeiros dias foram difíceis para mim, mas ao longo das sensações de liberdade foi tomando conta de mim uma sensação que eu não sentia há anos. E era como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas. Hoje eu sou uma nova mulher, voltei a sonhar, voltei a acreditar em mim e voltei a viver. Aprendi que não é preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. E aprendi que o amor é mais importante, o amor mais importante é aquele que sentimos por nós mesmos. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu fui forte. Sim, você foi muito forte. E por isso eu deixo aqui a minha profunda gratidão ao Mago Lotside. Obrigado por me ajudar a encontrar as forças quando eu não acreditava mais em nenhuma. Obrigado por me mostrar que eu era capaz de me libertar. E obrigado por me mostrar, por me ajudar a reconstruir minha vida. Se hoje eu consigo sorrir novamente e viver em paz e seguir meu próprio caminho, essa parte da transformação começou naquele primeiro atendimento. Eu que agradeço. Minha história não terminou em dor, mas terminou em liberdade. A liberdade foi o meu maior presente que eu poderia receber. Pessoal, eu fiquei sem palavras de quanto carinho e dificuldades para escrever sobre, porque o primeiro passo é difícil se libertar e depois o segundo passo é ter a coragem, porque a gente sente vergonha de certas coisas que acontecem conosco e é normal, mesmo que ela não quisesse falar, o importante são os resultados. A dependência emocional, como eu disse, ela é o mal do século. Ela que traz as outras doenças, como depressão, como ansiedade e outras doenças da alma. Eu não estou dizendo aqui que eu sou um terapeuta que vai curar, por exemplo, esquizofrenia, o espectro autista. Não, isso são problemas mentais. O que eu faço você enxergar aqui são barreiras mentais que você cria, ou cria por conta de influências de outras e de outros fatores que você pode tirar, para que o mal maior não aconteça. Ela conseguiu dar um basta, felizmente não foi perseguida, a gente sabe que tem casos que o ex não aceita, existem agressões um pouquinho piores, e existe uma saída para tudo, tá? Eu estou aqui para que vocês saiam com os 2 pés por cima dessa cerca que vocês criaram. Abençoados sejam hoje e sempre. Eita.